minha opinião, talvez o slide mais importante da aula. Quem está assistindo está, quem vai ficar lá fora já ficou. Então, esse slide aqui ele mostra o seguinte: regulagem do nosso ritmo circadiano, tá? Tudo começa com a entrada da luz solar pelo nosso olho. A entrada da luz, porque qualquer luz no nosso olho vai chegar ao nosso núcleo supraquiasmático, vai atuar no nosso núcleo supraquiasmático, SCN, onde está o nosso pacemaker central, o nosso marcador de ritmo biológico central do nosso organismo, tá? Que controla o ritmo do comportamento e o ritmo de todos os nossos outros órgãos. Nós temos mais outros três pacemakers periféricos: cardíaco, hepático e adrenal. Então, para a gente, olha quanto a gente falou de adrenal e de fígado na saúde dos outros hormônios. Então, a regulagem desse pacemaker regula o hepático e o adrenal. E isso vai dar o ciclo dos glicocorticoides e o ciclo de tolerância à glicose e metabolismo lipídico. Então, essa regulagem se dá pela luz, porque a luz é o mais importante resetador do nosso ritmo circadiano. A partir daí a gente constrói várias terapêuticas que vocês vão entender a partir de agora, com luz e sem luz. Então a gente tem que aprender a usar luz para tratar os pacientes, ok? A gente vai usar luz para tratar os nossos pacientes com distúrbios hormonais. Vamos seguir adiante então. Então, uma das atitudes mais importantes para começar o seu dia é olhar para o céu. Por quê? Porque a intensidade das luzes nos ambientes fechados, ela é de 100 a até 1000 vezes menos intensa do que a luz solar. E isso não é suficiente para bloquear realmente, tanto quanto deveria, a sua melatonina, e assim também não sobe o quanto deveria o seu cortisol. Então, Gabriel, está querendo dizer que aquele paciente que está com cortisol baixo de manhã, e eu tinha pensado que eu tinha que dar hidrocortisona para ele, ou dar um adaptógeno, eu tenho que mandar ele acordar e olhar para o céu de manhã? Exatamente. 5 minutos olhando para o céu ao acordar, é a primeira coisa. Eu não tenho como ficar 1 hora tomando banho de sol de manhã. Ok, 5 minutos olhando para o céu. Acorda e vai olhar para o céu. Isso é resetar, é ajustar o ritmo circadiano. É o seu corpo saber, agora é dia, agora vai embora a melatonina, agora eu quero cortisol, serotonina atuando. E aí isso aí sobe, isso avisa e libera os outros hormônios. Enquanto a melatonina estiver alta, os outros não vão ser liberados, porque o cortisol não subiu. Estão entendendo? Essa é a regulação hormonal a partir dos pacemakers. Ok? Outro erro crasso: acordar e botar os seus lindos Ray-Ban, seu óculos de sol de manhã. Quem aqui faz isso? Admita aqui. A pessoa já acorda e já saiu às 7 da manhã de casa. Isso é de óculos escuros. Óculos escuros é filtro solar para evitar catarata, gente. Vocês vão usar isso às 11 da manhã. Das 11 a 1. Ok? Além do que, você vai tornar o seu olho cada vez menos eficiente em termos de contração e dilatação da sua pupila. Você vai ficar cada vez mais fotossensível. Então, atenção ao excesso do uso do óculos de sol. E aí o que acontece então? De manhã o que acontece? A gente quer que caia, que suba a nossa serotonina, que caia a nossa melatonina. Então é isso que a gente quer. Então a gente tem que ter o sol para que tenha ação antidepressiva, que desperte, que dê alegria da serotonina e do cortisol, que sobem juntos, e a melatonina tem que cair. Então você não pode ir de óculos escuros. Então, um dia nublado, você tem que acordar de manhã e ligar as luzes da sua casa. Eu estou em Porto Alegre agora, está com um inverno super chuvoso. Alguém já viu no meu Instagram? Eu tenho luzes na minha casa que eu regulo as cores. Então o meu abajur tem um LED RGB que eu escolho a cor. Eu ligo ele no azul de manhã.
Então agora aquele dia nublado, eu acordei à noite, são as 6h30, 15 para 7, ainda na noite, e aí eu pego e já ligo a luz azul, porque é a luz da frequência que inibe a melatonina. E aí eu ligo a luz do quarto, ligo a luz azul para botar o mais luz de frequência azul possível. Obviamente que eu como bastante luteína e zeaxantina para proteger a minha retina do dano foto-oxidativo da luz azul. Mas eu já faço isso com o consumo de ovos, com o consumo de folhas verdes escuras, misturadas com gordura para ter um ótimo aproveitamento da luteína e da zeaxantina. Ok? Então eu estou protegido nesse ponto. Ainda não podemos cometer o erro do café com açúcar, que a gente já viu o que vai fazer. Ele vai te aumentar o AMP cíclico, que vai te dar uma energia falsa e vai te detonar o teu cortisol em cortisona. Então o que acontece? O cara vai lá tomar um café que vai acabar a gente diz assim, enfraquece a tua adrenal, porque ele vai acabar catabolizando o teu cortisol, você precisa fazer mais. Quem aqui tem aquela sensação que se não toma café, não acordou? 1, 2, 3, eu também tinha isso, mas não tem problema, 4, é isso aí, tamo junto. Então o que acontece? O cara de manhã, ele não toma o café, não acorda, porque a suprarrenal está desligada, está esperando um estímulo. Muitas pessoas condicionaram a sua adrenal ao café. O café dá uma picância na adrenal, e aí ela desperta. Agora é o reflexo pavloviano. Ela condicionou. Aquela é a hora de maior estímulo natural. Aí ela usou um outro estimulante na mesma hora. Aí ela fez aquilo um tempo. Quando ela tira, ela desliga o estímulo natural. Reflexo pavloviano clássico. Mas no dia que ela toma ela não toma, não existe. Essa pessoa tem que ser desmamada. Esse é um sinal claro que a adrenal está condicionada, a colina tem que ser desmamada. E trocar por adaptógenos, trocar por luz entrando pelo olho, e mais do que a gente vai ver aqui, tá? A pele produz 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, serotonina e melatonina, a partir do triptofano. A nossa pele também produz. O que tu quer dizer, Gabriel? Que pela manhã, menor melatonina salivar vai ser associada com melhor performance cognitiva. Ninguém tem uma ótima performance cognitiva dormindo. Então, se tu tem mais melatonina de manhã, não é bom. Tu tem que baixar a melatonina. Melatonina é bom de noite. Então, quando tu sai e está de óculos escuros, isso é ruim, porque não baixou tanto a melatonina. Isso foi tudo muito bem feito. Fizeram até com dose de luz, aqui eles acordaram, deram luz azul, luz âmbar diferente, para ver os efeitos espetaculares. Tá? Então, tu quer tu der uma luz azul pela manhã, cai mais a melatonina e melhora a performance cognitiva. Quando eles botaram a luz âmbar, não bloqueia bem a melatonina, que é o contrário, que a gente vai falar dele depois, mais tarde. Tá? Então, isso aqui é um material do IBMF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, que eu também gosto de usar com os pacientes. Isso aqui tem uma aula minha no YouTube, vocês podem olhar no meu canal. Quem não assina o meu canal no YouTube, assina, tem vários vídeos legais lá. E tem um vídeo sobre ciclo circadiano. Como é que é o nome agora? Ritmo circadiano, alimentos e ritmo circadiano. Não sei o nome exato do vídeo. Mas coloca no Google lá, Gabriel de Carvalho, alimentos e ritmo circadiano. O pessoal adora essa palestra. Eu fiz bem despretensiosamente e ficou bem legal mesmo. Então você tem que, pela manhã, evitar dormir muito tarde, até muito tarde. Começa a ficar mais difícil despertar. O ciclo circadiano dos alimentos. O ciclo circadiano dos alimentos, tá? Aí então, obrigado. Então, essa hora de máximo biológico de produção de cortisol vai ser entre as 7 e 8 da manhã. Então isso favorece o despertar. Então, procurem despertar nesse horário. Isso facilita que você tenha mais energia, mais disposição. Sabe aquela coisa automatizada? Você começa a ficar automatizado de despertar num determinado horário? Isso é super importante. Tá? Fazer atividade física ajuda. Eu vou falar sobre isso também já. Comer também ajuda. Toda refeição sobe um pouco mais o cortisol após a refeição. Então, quando você come, o seu cortisol sobe um pouco mais. Mas comer o quê? Então, aqui foi um estudo sobre jejum. Também sempre me perguntavam, porque aqui a gente comentou que não comer não é bom,
E algumas pessoas falavam, Gabriel, o jejum aumenta muito o cortisol, isso é ruim, né? O cortisol, o excesso. Muitas pessoas estão preocupadas com o excesso, outras com a falta, a gente está preocupado com tudo, né? Tem que ter a quantidade adequada na hora certa. Então esse livro foi uma revisão sistemática e meta-análise, revela cortisol plasmático agudamente elevado após o jejum, mas não após uma menos severa restrição calórica. Então o que os autores aqui concluíram? Só estudos com cortisol sério. Isso que eu achei impressionante, Lúcio, tinha que ver esses caras. Eles tiraram todos os estudos com saliva, só botaram estudos com cortisol sério. Podia ter feito uma comparação, né? Para ver o que está livre, o que não está, mas enfim, um espetáculo. Então, com jejum de 0 calorias, houve um aumento agudo. Só que isso é mais de 24 horas em jejum. Não é que está de manhã em jejum pela manhã. É mais de 24 horas em jejum. A Very Low Calorie Diet, menos de 800 calorias por dia, e Low Calorie Diet, que eu acho que era abaixo de 1.500, não mostrou aumento significativo no cortisol sério. Está vendo? Produção total, a gente não sabe se está livre ou não está livre. Gabriel, o jejum de 24 horas, ele vai aquecer ou esfriar o corpo? Aquecer ou esfriar o corpo? Porque se esfria. Já peguei. Provavelmente vai esfriar, porque vai começar a aumentar o T3 reverso. Aumenta o T3 reverso. E vai aumentar o cortisol sério, porque ele vai tudo ligar ao CBG. Claro. Aí por isso que aumentou. Entendi. Aí eles tiraram esfria o corpo porque e a saliva foi ao contrário, ela baixou. E aí como é que eles vão apresentar um estudo onde um subiu e o outro desceu, se eles não sabem a importância dele? Entendi. Não conseguiram justificar. Então vamos tirar o que não é normal. Sim, aumentou no soro e diminuiu na saliva, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Aumentou a fração ligada, diminuiu a fração livre. O corpo frio, CBG segurou mais. Claro. E aí você consegue detectar no soro. Perfeito. Claro. Quando tu faz dieta abaixo de 20 calorias por quilo de peso, o teu T3 reverso começa a aumentar de forma significativa. Então, uma restrição calórica severa aumenta o T3 reverso, deixa hipometabólico. Tá? Arabella, pega uma aguinha para mim, por favor. Ou Giza, alguém, por favor. Obrigado. Claro, é o sistema de hibernação sendo acionado. Mas isso depende da dieta que a pessoa está fazendo também, né? Por exemplo, a pessoa, se ela associa uma cetogênica, ele está em cetose, tem um monte de caloria para queimar. Calorias, não falei tipo inverno. 20 calorias por quilo. Sim, vocês estão falando de restrição de jejum, não é? Não, eu falei de abaixo de 20 calorias por quilo, aumentando o T3 reverso. Mas ela não perguntou do jejum aí, que esfria, né? O Lúcio comentou, né? O jejum esfria. Porque aumenta o T3 reverso, então é um estado de como se fosse um hipotireoidismo, né? Dependendo da dieta, muda. Quem está em cetogênico, acho que isso não funciona. Acho que muda para eles. Porque eles não estão passando por necessidade. Por organismo mesmo. Não tem falta calórica. Exatamente. Então, eles podem fazer jejum de tempo em tempo e sem falta. Diferente de quem faz os carboidratos. entendi. Não, você vê por uma versão, por exemplo, se eu saio para tria de jejum, você tem o pâncreas, a tireoide e a renal, se uma está exacerbadamente mais alta que o outro, ou as duas, normalmente é. Não entendi. Tríade 1? Eles chamam de eixo 2, que funciona no início desses três órgãos. Qual? Tem Quais? a tireoide, a adrenal e o pâncreas. Tá. Quando a adrenal está muito elevada, há uma depressão, uma diminuição, por exemplo, do T3 normal. Sim. Aí ela cairia. Talvez essa. Provavelmente é uma contrarregulação aí, né? Sim. Então, quando a gente está de manhã no desjejum, é importante ter uma ingestão de proteína para essas pessoas, em especial para essas que têm um cortisol muito baixo. Então, isso vai ter uma melhora nessa performance em termos de liberação de cortisol. Tá? Então, esse aqui foi exatamente um tratamento com estilo de vida para a melhora da qualidade do sono e dos níveis de melatonina. Então, o protocolo foi muito interessante, foi um estudo japonês, feito com estudantes e jogadores de futebol, então eram jovens, e fizeram um desjejum rico em triptofano e exposição à luz
de baixa temperatura à noite e mediram a melatonina na saliva desses jovens. Então foram 94 homens, 19 a 22 anos, do time de futebol da universidade. Essa aqui é a possível foto deles, não tem a imagem exata. Então eles dividiram em 3 grupos: o grupo sem intervenção, o grupo que fez o desjejum rico em proteínas e vitamina B6, com sol após o desjejum, e depois o segundo, o grupo 3, que fez a mesma coisa que o grupo 2, mas além disso, à noite usou luz de baixa temperatura na sua casa. Você sabe que é luz de baixa e alta temperatura, temperatura de cor? Não? Sim. As luzes de baixa temperatura de cor são as luzes mais amareladas. Então tem a luz branca, aquela mais amarelada, e aquela bem branca, tipo cozinha. Tipo luz de cozinha, aquela bem branca, que é uma luz fria. Então ela tem uma temperatura bem alta. Está lá em 6.000 K, por exemplo. Tá? E uma luz quente, uma de baixa temperatura, ela tem aí 13.500, digamos assim. Tá? Então só a temperatura da luz. A luz bem branca, tipo essa aqui, tá? Ela é uma luz diferente daquela do canto lá, que é aquela mais amarelada. Estão vendo? Aquela que é mais amarelada é a luz mais quente, de baixa temperatura, que a gente chama. Tá? Então aqui, vamos lá. Então aqui está o detalhe do estudo. Não vou entrar todo no detalhamento, delineamento, porque a gente está com já um bocado de tempo aqui de slides. Então aqui eu estou vendo a melatonina antes da intervenção, dos 3 grupos, grupo 1, 2 e 3. O grupo 3 tinha um pouco pior, na média foi semelhante, que tinha uma variação maior no grupo 1, no 2 e no 3. E aqui estou vendo a melatonina após a intervenção. Vejam que o grupo 1 não teve intervenção nenhuma, o 2 e o 3 que tiveram. Então o grupo 2 foi aquele que fez o café da manhã com mais proteína, com mais B6. Não teve um efeito nenhum. O grupo 3 foi aquele que, além disso, fez a luz adequada à noite. Tá? E aqui vocês estão vendo ainda, eles fizeram uma diferenciação dentro do grupo 3, naqueles que seguiram bem as orientações e os que não disseram que eu segui direitinho e outro não seguiu tão bem. Então aqueles que seguiram muito bem, o High Implementation, que implementaram bem as estratégias, olhem a melatonina para onde foi. E aqueles que não seguiram bem, porque um dos tratamentos era a lâmpada. E a lâmpada eles deram para os estudantes, para os alunos, participantes do estudo. Essa lâmpada tem que estar no teu quarto de noite, e tu vai ter que ficar lá com essa lâmpada. Tem que trocar a lâmpada do teu quarto, tu tem que estar exposto a essa luz. E depois eles fizeram questionários perguntando, né, se eles tinham seguido ou não adequadamente a orientação. Uma coisa interessante nesse gráfico aí, é que lá, de quem não implementou, está com o valor médio do brasileiro, 7,5. Esse aqui, abaixo de 10? O valor médio que eu tenho da população brasileira está em torno de... É exatamente esse. E o que tem que ser acima de 10. E quem usa melatonina, principalmente a sublingual, fica em torno de 30 a 35. Olha lá. Que legal isso aí. Está bem calibrado aqui. Bom saber, fechou direitinho, ótimo. Aqui ainda eles fizeram então questionários de anger, de raiva, né, e irritação, antes da intervenção e depois. Então vejam que houve uma diminuição também, isso foi significativo. Então comer mais triptofano e B6 no desjejum, se expor ao sol da manhã e à luz de baixa temperatura à noite, aumentou a secreção de melatonina, acelerou o início do sono e melhorou a qualidade do sono, reportado pelos participantes também. Tá? Então a questão da luz à noite é extremamente importante. Então antes vamos ver aqui sobre o conteúdo de triptofano nos alimentos, já que se a gente quer aumentar o triptofano no desjejum, que é uma parte da nossa estratégia, até porque o triptofano de manhã vai ser interessante para virar serotonina. Se a gente quer diminuir a compulsão alimentar do nosso paciente no fim de tarde, a gente tem que aumentar a serotonina, dando triptofano pela manhã. Não adianta dar no fim da tarde, porque a síntese maior é de manhã. Então eu tenho que ter de manhã essa oferta de proteína com um pouco de carboidrato para ter essa síntese adequada. Então, os alimentos bastante ricos em triptofano, muitos deles também contêm vitamina B6,
Olha, eu botei um negrito aqui naqueles que a gente pode usar com mais tranquilidade. Ovos, carnes, pescados, cacau, grão de bico, batatas, nozes, avelãs, castanha de caju. Então são alguns dos alimentos que a gente pode colocar no café da manhã. E muitos deles, como a própria batata, o grão de bico, o cacau, já contém B6 também, né? Então a gente tem um efeito modulador bem interessante para melhorar esse despertar. A proteína, a refeição como por si só, já aumenta o cortisol, com proteína um pouco mais, e com uma proteína rica em triptofano e com B6 aumenta a serotonina também, e pode ainda melhorar o sono. A gente tem um efeito então bastante importante dessa refeição nos pacientes. E aí me fazem essa pergunta: Gabriel, quem trabalha em plantões, como é que funciona? O que acontece? Pô, eu trabalho sempre à noite, o meu ciclo está sempre invertido. O que acontece com a minha saúde? E o melhor, e o pior? E o que eu posso fazer na prática? Morre e nasce de novo. Vamos tentar dar alguma ideia. E esses autores foram exatamente atrás disso. Então, o efeito de filtrar as luzes de ondas curtas durante o trabalho noturno na qualidade do sono e performance cognitiva. As luzes de ondas curtas são as luzes que têm o azul. O azul é uma luz de onda curta, ok? E o vermelho é uma luz de onda longa, tá? Então, filtrar as luzes de ondas curtas, as luzes azuis, durante o trabalho. Então, eles fizeram isso, 9 enfermeiros, sendo 5 mulheres, uso do óculos âmbar durante o trabalho do turno da noite, lá no seu turno. Então, eles botaram aquele óculos âmbar que filtrava seletivamente as frequências de luz azul, e o resultado está aqui. Então, reduzindo a exposição às luzes de baixo comprimento de onda, previne a supressão da melatonina feita pela luz habitual. Melhorou a duração do sono, dormiram mais 40 minutos. Aí melhorou a eficiência do sono, diminuindo o tempo desperto durante a noite, fizeram a polissonografia. Já no primeiro dia, e o tempo de reação e vigilância foram melhores ao longo do dia seguinte. Então a intervenção funciona no primeiro dia. Então, se eu tenho problema de sono e hoje eu começo a botar o óculos âmbar, hoje eu já durmo melhor. Mas será que eu vou fazer um tratamento daqui a um mês funciona? Não, hoje funciona. Hoje. Eu desafio os meus pacientes, é muito bom. Eu digo, faz isso aqui tudo hoje. E no dia, e amanhã, se não dormir melhor, tu me liga me xingando. Nunca me ligar. Os pacientes dormem melhor no primeiro dia. E não é só isso, isso é uma parte. A gente está vendo tudo aqui, né? O óculos, eu uso pouco óculos âmbar. Eu vou dizer o que eu faço, por exemplo, na casa dos meus pacientes. Eu digo assim, ó, a casa não pode parecer vitrine de loja. A sua casa à noite não pode parecer com a cozinha. A casa tem que ser a luz de velas, toda romântica. O que eu fiz na minha casa? Eu tenho essa lâmpada RGB, que eu controlo a cor, com um controlezinho remoto. De noite está tudo na luz vermelha. Os meus vizinhos já perceberam. Gabriel, nossa, alto clima no teu apartamento. Porque tem o edifício garagem, da edifício garagem tu vê direto no meu apartamento, lá em cima o teto todo vermelho. Eu já fiz o teste, fui lá de noite olhar. Então o apartamento fica todo vermelho. Eu tenho uma luz na sala, uma no banheiro, no outro banheiro e no abajur do quarto. Então eu ando pela casa e fica tudo vermelho. Então chegou ali, 1 hora antes de dormir, eu já ligo no vermelho. Os meus pacientes não têm isso, eu até ensino para alguns, se eles querem fazer, para o outro dia podem fazer. Mas no primeiro dia é só ligar o abajur, aquela luz indireta, a luz da sanca, mais fraquinha, entendeu? Só a luz pelos cantos, luzes fracas e baixas. E nunca esquecer, o paciente vai dormir e antes de dormir ele vai tomar banho. E muita gente vai tomar banho e depois do banho vai escovar os dentes e passar fio dental. Já viram essa? E aí liga toda aquela luz do banheiro branca. Pá! Na cara do astronauta. Acabou o sono na hora da pessoa. Na hora, ela ficaria focalizada bem nos olhos. Ficaria 1 minuto passando detalhistamente o fio dental. Mas Gabriel, eu não consigo dormir, por quê? Tu acabou de avisar o teu cérebro, o teu corpo, que o céu raiou,
O sol raiou agora. O sol acabou de raiar. Por que eu tenho insônia? Eu não sei, é o Espírito Santo. Eu vou tomar a melatonina que eu preciso, tenho falta. Alô? O corpo está te obedecendo, falou para ele, vai embora a melatonina, o sol está raiando. E o Divino Espírito Santo não avisa para a pessoa, claro que não vai cair. Deus lá tem que vir na aula do Gabriel para ensinar. Aí tu olha aquela curva de cortisol, é baixo de manhã, é alto de noite. Aí a melatonina é baixa, não tem melatonina. É milagre? Não, problema, tem uma doença, um problema, estou doente. Eu produzo cortisol na hora errada. Mas tu faz tudo errado. Vou tomar um Dormonide, exatamente. Então estou muito ansioso para tomar um Rivotril também, para dormir melhor. Outro erro crasso que as pessoas cometem: o uso de telas à noite afeta o sono e o ritmo circadiano. Telas. As pessoas ficam no tablet, ficam no telefone, ficam no computador, ficam na televisão. Você grudou nas telas, você estraga o seu sono. Não é nem pelo conteúdo da tela. Se estou vendo ali um filme de terror, de suspense, de drama, pior ainda, e a emoção é a luz. É a luz azul. O branco, eu já botei branco e azul para vocês não esquecerem. O branco, ele é riquíssimo na frequência de luz azul. Então isso é ótimo de manhã. De manhã é ótimo, você acorda, vai olhar uma tela. Eu faço isso às vezes quando eu estou com um ciclo circadiano alterado, viagem. Tu acorda às 4 horas, 5 de fuso horário. Pega o telefone, brilho máximo, põe aqui no olho. Que maravilha, que eu acordo, que é uma beleza. Pode ficar com o olho fechado. A radiação entra e começa a despertar na hora. Estratégia de guerra. E aí é a hora de tu usar uma hidrocortisona. Aí é uma hora que funciona. 1 dia, 2 dias, num ritmo de 4 horas, em 1 dia ou 2 tu tá perfeito. Porque a tua adrenal não vai produzir, ela vai produzir 4 horas depois. Quando eu vou a Portugal, eu faço isso. É 1 dia ou 2 só e acabou. 5 miligramas, 4. Espetáculo. O resto do ano é hábito, gente. Hábitos de vida. Cultivar isso. Lembra que a gente começou lá, a luz regula o pacemaker do núcleo supraquiasmático. Vou repetir que o Lúcio não estava na sala. E o pacemaker do núcleo supraquiasmático regula o pacemaker do fígado e da adrenal. Ou seja, tu não vai ter saúde no fígado nem na adrenal se não tiver a luz regulando o pacemaker central. O doutor não estava na sala também, nem os 2 colegas ali. Então, se tu não trabalhar com a luz terapeuticamente, tu não regula os teus hormônios. Acabou. Tu vai ficar catando o problema e dando suplemento o resto da vida. E tem que dar suplemento, eu dou um monte, não para outra coisa. Tem que dar suplemento certo na hora certa. Eu estou com 200 coisas. Mas tem que ensinar o cara a dormir e produzir melatonina conforme o ciclo dele que ele pode fazer. Seguimos. Então, os caras que usaram o tablet, o telefone, acho que foi tablet que eles colocaram lá, aumentaram o tempo para adormecer, atrasaram o ritmo, é luz, o corpo acho que é dia, atrasou o ritmo circadiano, diminuiu a melatonina, diminuiu a quantidade e atrasou o sono REM. E diminuiu o alerta na manhã seguinte, cara, tá acordando. Acorda mal, o sono não foi regenerativo. Por quê? Porque não tinha tanta melatonina. Gente, qual é a grande diferença do sono com e sem melatonina? As pessoas dizem assim, eu durmo bem, eu durmo a noite toda, mas eu acordo que é um lixo no outro dia. Não tem reparo. Isso tem que ser explicado para o paciente. A pessoa quando tem melatonina, ela repara. Quando não tem, ela não repara. Então, eu uso a tela antes de dormir, mas eu durmo a noite toda, eu não tenho esse problema. Mas ela acorda que é um lixo no outro dia. Ou, por mais que ela não sinta, pode estar envelhecendo um pouco mais, por diminuir um pouco a melatonina. Ok? Rápido, gente, eu queria deixar as perguntas para o final, porque o meu tempo está um pouco restrito. Então, se vocês puderem anotar as perguntas, melhor, tá? E é por isso que tem estudos associando a iluminação elétrica a retardo do início do sono, a diminuição da duração do sono, a ser um interferente do ritmo circadiano natural, e os adolescentes são mais sensíveis ainda. Então a questão dos computadores, videogames, jogos à noite que adoram, isso é ainda pior na adolescência, altera mais o ritmo hormonal. Tá? Então aqui eles fizeram esse estudo, que é o impacto das luzes fracas durante a noite, luzes fracas.
e compararam mulheres com homens durante a madrugada, tá? Não é antes de dormir que nem o anterior, é durante a noite a luzinha é ligada. Melatonina salivada é deitar e ao despertar, tá? As duas medidas. Também, quem tinha luz, isso simulou? Simulou a pessoa que tem luzinhas piscando dentro do quarto, do que tipo? É a luz do ar-condicionado que está ligado, é a luz da televisão, é a luz do roteador, é a luz do aparelho da net, da televisão, é a luz do celular piscando, está carregando, não sei o que lá, e aquilo dá uma luminosidade no quarto. Não é aquele quarto que tu abre o olho e parece que está de olho fechado. O teu quarto tem que ser assim de noite. Tu abre o olho e fechou, é a mesma coisa. Ah, Gabriel, não tem como ser assim? Tapa o olho então, não tem problema nenhum. Não tem lá, já fiz de tudo, então tapa o teu olho, tapa olhos, tá? Tudo isso aqui aconteceu, não vou ler tudo de novo. E os resultados piores foram com mais luz. Sem diferenças homens e mulheres, todo mundo ficou mal igual, tá? Então o indivíduo alterou vários estágios, a arquitetura do sono foi modificada. Então, para medir a melatonina, devemos eliminar as luzes brilhantes 1 hora antes de dormir, pelo menos. Os autores salientaram. A melatonina começa a elevar-se 2 horas, em média, antes do início do sono. Então, aqui, no mínimo, 1 hora antes da hora que você pretende dormir, seria ao redor das 22 horas o ideal, para aproveitar esse impulso fisiológico. A partir das 9, a sua casa tem que estar escurecida, com luzes vermelhas. Essa última hora é crucial. Quanto mais sensível, existem conforme polimorfismos genéticos, maior ou menor sensibilidade à luz. Pessoas que são muito sensíveis, outras que são menos. Todas são em algum grau, outras mais, outras menos. Então você tem que pegar, enquanto a gente não tem essas análises, enfim, trabalhar com essa mudança do estilo de vida no horário da noite em especial. Tá? Um fator que pode explicar isso é o MCH, o hormônio concentrador de melatonina. O disparo dos neurônios que expressam o MCH, de melanina, desculpa, são muito sensíveis à exposição à luz, e o seu estímulo está associado ao aumento do sono REM. Então, tu estimulou com luz, esse hormônio aumenta e aí altera. Então, altera o perfil de sono, a arquitetura do sono. E os autores concluíram o artigo dizendo: devemos evitar ou proibir a exposição à luz durante o sono, pelo bem da nossa saúde e da qualidade do sono. Porque a luz é um estressor ambiental. É um estresse ambiental. E a gente passa como esse fim de semana, o dia inteiro num ambiente fechado, sem exposição ao sol, e com uma luz de baixa intensidade comparada ao sol. Então a gente já está aqui desvirtuando o nosso ritmo circadiano. Atenção a isso. Isso também é estresse metabólico, não estar exposto à luz natural até o dia inteiro. Então aqui eu ia dizendo aqui, mas todos são iguais perante a luz. Eu disse da parte genética. Então há diferenças individuais e robustas na resposta de cada um à luz. Alguns indivíduos reduziram a sua melatonina em 20%, enquanto outros não tiveram uma alteração qualquer. Então sim, existe diferença e algumas pessoas são bem mais suscetíveis. Tá? Aqui vocês estão vendo a concentração de melatonina, aqui estão vendo a hora e aqui estão vendo a exposição à luz. Tá? Então olha o que aconteceu aqui, os caras tinham muita exposição à luz clara. Olha o que aconteceu com a melatonina, ela não foi aumentando com o tempo. A luz mais clara foi a pior quando tinha um pouco de azul, quando tinha menos azul ainda e escuridão. Olha lá com a escuridão que aconteceu. Quanto menos azul, quanto mais azul, pior ficou. O azul é para acordar? E as pessoas adoram citar nessa hora: Gabriel, e a cromoterapia? Alguém vai perguntar? Vai, pergunta, vai, deixa eu te perguntar. E a cromoterapia? Perguntem para quem inventou a cromoterapia. Não perguntem para mim, não sei a resposta. A cor azul é uma cor que se diz calmante, mas não é para acalmar na hora do teu sono. Te acalma durante o dia olhando para o azul. Se tu vai num restaurante azul, é melhor que num restaurante vermelho, não tem problema nenhum. Mas na hora de dormir tu não quer ficar calmo, tu quer ter melatonina. Não é pintar a tua casa inteira de azul, botar a luz azul na tua cara e vai te acalmar. Vai acabar com a tua melatonina e teu sono vai ficar ruim, ok? Bora. Melatonina salivar após 2 semanas de uso noturno do óculos, âmbar, que filtra a luz azul.
Então aqui vocês estão vendo um aumento, ó, foi de 16 para 25 usando. E teve um estudo agora, mais recente, que eu não coloquei aqui, que usando o óculos 3 horas antes de dormir, a melatonina aumentou 58%. 58%, só usando o óculos 3 horas antes de dormir, ou seja, chegou em casa, coloca os óculos. Isso, doutor Pedro Bastos, exatamente. Pedro postou esse estudo agora, faz uma semana. Eu disse, não, tem muito estudo de melatonina e de luz, não vou colocar esse também. Baixei o artigo, li, mas chega, já está muito cedo. E temos que lembrar que a falta de sono nos inflama. E inflamados dormimos mal e dormimos menos. Então vira-se um ciclo. Quanto mais inflamado a gente está, pior o nosso sono. Quanto menos sono, mais a gente inflama. E aí, como a gente já falou ontem, a inflamação altera de várias formas o nosso metabolismo hormonal, inclusive a afinidade desse HBG, etc. Né? Então, muito importante, o sono desinflama, a inflamação tira o sono. Porque a melatonina inibe TNF-alfa. E o TNF-alfa inibe a melatonina. Então, eles ficam nesse jogo. Quando, né, um tentando contrabalancear o outro. Certo? Então, tem vários mecanismos como isso acontece. Também não vou entrar aqui nos detalhes. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado com a exposição à luz artificial, porque ela vai gerar cronodisrupção e mais câncer, mais obesidade, mais diabetes, doenças cardiovasculares e alterações psicológicas. Tem vários artigos já associando a maior exposição às luzes artificiais e o aumento dessas doenças. Claro que tem vários fatores aí junto, toda a industrialização, o estilo de vida ocidental, mas a luz deve ser um fator ambiental incluído, além da dieta, da alimentação e de tudo que a gente já comentou de fatores de estresse, parasitas, patógenos, toxinas, poluentes, tudo vai se somando ao estilo de vida ocidental. Talvez vocês conheçam o questionário do sono, então quem quiser aprofundar isso pode usar, tem questionários validados, né, nessa área. Eu admito que eu não uso rotineiramente, porque eu faço muitas perguntas sobre se o sono é regenerativo ou não, como que o paciente se sente durante o dia, se é aquela pessoa que dorme em qualquer lugar. Muitas vezes chegou na sala de espera do seu consultório. Quem já nunca chegou na sala de espera para chamar o paciente e ele está dormindo? Né? Já viram isso? Não viram? Então, essa pessoa já sabe que ela tem déficit de sono. Já sabe. Ou seja, ela não pode, a pessoa que dorme bem e de qualidade não pode ter sono durante o dia. Não é normal isso, gente. Se ela dorme suficiente durante a noite, ela não pode ter sono durante o dia. Lembrar que a inflamação é uma dessas causas de perda de sono também, como já tínhamos falado. Tá? Então, o que mais causa insônia? Não é só a luz, falamos um bocado sobre isso, falamos como aumentar o triptofano da dieta de manhã, falamos como usar a luz vermelha de noite e luz azul pela manhã. Obviamente o estresse. O estresse é uma causa importante de insônia. E isso vocês têm que lembrar na hora que o paciente está chegando com a insônia. Porque isso é o início dos problemas hormonais. Então, quais os aspectos mentais e emocionais associados à insônia? Então, existe uma interação entre sono, estresse e metabolismo. Então, a melatonina e os hormônios do estresse modulam o ciclo de sono. Esse é um aspecto muito importante. Então, o despertar noturno, que na minha experiência clínica, pergunto para vocês, é o mais comum tipo de insônia? O que é mais comum para vocês? As pessoas que demoram para iniciar o sono ou aquelas que acordam no meio da noite? Acordam no meio da noite, levanta a mão aqui? Sem dúvida, né? Esse é o tipo clássico associado à liberação pulsátil do cortisol precoce. Então a pessoa está dormindo estressada, ela dorme, adormece, está cansada, adormece, e aí acorda às vezes às 3, às 4 da manhã e diz assim, pô, parece que eu estou ótimo. Tem uns chegam a dizer, eu estou novo às 4 da manhã. Aí quando acorda de novo ali pelas 7, está detonado, está acabado. Né? Então esse é o clássico do estresse crônico. Então essa pessoa que tem esse despertar, quem concorda que a primeira intervenção a ser usada é melatonina, levanta a mão. Errado. Você nunca vai dar melatonina para essa pessoa. Já vamos entender por quê. Porque a primeira coisa é controlar esse nível de estresse. Então, por exemplo, a Arabella falou em fosfatidilcolina.
É uma estratégia, eu falo várias aqui. Você vai trabalhar com botânicos e nutrientes ansiolíticos, sedativos. Você vai trabalhar com técnicas de respiração abdominal, como a gente fez aqui ontem. Gente, quando você quer desativar o seu sistema simpático, com 5 respirações abdominais bem feitas, eu achei que a Tiana ia falar, acabou não falando, 5 respirações abdominais ativam o seu sistema, o nervo vago. O nervo vago ele cruza no meio do seu diafragma. Quando você respira com o abdômen, o diafragma contrai, correto? Lembra? Fisiologia básica, contrai o diafragma a cada inalação. O vago é comprimido, e comprimindo o vago ativa o sistema parasimpático. E o que faz com o simpático? Cai. Regulação direta. Então o paciente respira 5 vezes é pouco, mas depois 5 minutos para respirar com o abdômen ao deitar. Somado ao que a gente está falando, ele dorme melhor na primeira noite. Na primeira noite, eu estou dizendo, não é na segunda nem na terceira. Em especial se ele consultou de manhã. A gente já consegue arrumar o almoço, arrumar o lanche da tarde. Ok? Então, regular o sistema nervoso autônomo, extremamente importante. Tá? Chave da saúde hormonal. Então, pacientes com insônia sem depressão, em especial porque os autores salientaram, tem maior cortisol, principalmente à noite, na hora do início do sono. Então, o cara já vai dormir com o cortisol mais alto. E depois aquilo piora mais. Então, o aumento do cortisol pode ser um marcador da atividade do CRH, da norepinefrina durante a noite, que vão levar também, está associado com esse despertar. Tá? Então, o nível de cortisol na noite anterior se correlaciona com o número de despertares na noite seguinte, independente de insônia. Só aquele cortisol salivar, medido na noite, vai se correlacionar com a qualidade do sono ruim. Então, essa relação é direta. Ativação excessiva do eixo HPA induz fragmentação do sono. Fragmentação do sono aumenta o cortisol. E aí o paciente entra num ciclo. Toda pessoa que dorme mal, no dia seguinte ela aumenta o seu cortisol. Só que depois cai e aumenta de noite. E aí começa a desregular o ciclo todo. E aí o corpo está preso nessa desregulagem do ciclo circadiano do cortisol. E para onde é que vão os hormônios reprodutivos? Tudo para o espaço. Desliga a reprodução. O estresse está tomando conta. Não é hora de se reproduzir. E aí o que eu estou falando? Testosterona, estradiol, progesterona, foi tudo para o saco. Então, se não arrumar o sono, não tem saúde desses hormônios. Então eu vou ficar dando tríbulos para o meu paciente, fendo grego, depois que eu arrumar isso aqui. Depois que eu arrumar. Ah, fiz isso, dali a um mês. Ah, doutor, 2 meses a libido não voltou, não melhorou. Medi, fiz o perfil salivar. Eu, por exemplo, eu nunca saio com o perfil salivar feito na primeira consulta. O cara que chega assim. Primeiro eu vou fazer o básico. Eu vou limpar a casa. Aí depois eu faço, para ver o que sobrou de pepino. Senão o cara já está tudo detonado de saída, já sei. Eu dou uma arrumada do que eu tenho no estilo de vida. E aí, bom, agora vamos ver como é que eu vou reajustar o ajuste fino. Que plantas eu vou botar, que enzimas eu tenho que mexer. Mas o erro crasso tem que arrumar direto de cara. Tá? Então, olha aí. E aí isso vai influenciar o apetite. Porque quando tu está estressado e tu ativou o teu cortisol, piorou o teu sono, tu vai ter resistência à insulina, diminui a adiponectina, aumenta a grelina e cai a leptina. E aí, tudo isso vai levar à disfunção metabólica. Desregula o teu apetite. Quanto pior tu dorme, mais vontade de comer alimentos doces e altamente calóricos. 2 noites de privação de sono, isso é 5, 6 horas por noite. O cara fica louco para comer junk food, fast food. Não está louco para comer uma salada com manga e peitinho de frango. Ele quer comer dieta de cafeteria. É junk food mesmo, é alta em gordura e alta em carboidrato de péssima qualidade. Alta em açúcar. Ok? Está documentado isso em seres humanos, não é opinião pessoal no rato que funcionou. É em humanos. Tá? Então, diminui em 30% a sensibilidade à insulina com 2 noites de privação de sono. Então eu vou ficar dando
Metformina, meu paciente que não dorme bem, até posso usar, mas eu tenho que fazer ele dormir para melhorar a sensibilidade de insulina dele. Eu quero mexer na insulina, tenho que mexer no sono. Estou mexendo no cortisol, tenho que mexer no sono. Mexendo na melatonina, no sono. Na testosterona, no estradiol, mexer no sono. Essa é a primeira coisa. Então, como eu já disse, grelina, ela vai inibir os neurônios PONC, que se chama, que são da pró-ópio-melanocortina, e vai aumentar os neurônios que tem a ver com NPY, que são os neurônios que vão aumentar o apetite. A leptina, ao contrário, ela diminui o AGRP, que é o anfetamine, o agouti-related protein, agouti gene-related protein, e aumenta o CART, que é o anfetamine-related transcript. Então, isso aqui, tudo tu mexendo nesses neurotransmissores, nesses hormônios, tu vai mexer no teu apetite. E aí a coisa fica toda esculhambada. Aqui aí o paciente vai seguir a dieta. Aí está pedindo para ele ser o santinho ali, comer tudo bonitinho. Ele chega ali e quer devorar tudo. Então, menor duração do sono é um preditor de ganho de peso, tanto em adultos quanto crianças. Fator de risco importante para a resistência à insulina, diabetes e doença cardiovascular. Cada hora de sono a menos aumenta em 0,35 quilogramas por metro quadrado o índice de massa corporal. Então, você quer emagrecer, sono é fundamental. Eu uso com os meus pacientes, a Thierry não está aqui, mas eu trabalho com ela na minha equipe, o questionário de saúde emocional. E aqui dá um pouco mais próximo para vocês conseguirem ver. Então a pessoa pontua em 20 perguntas, de 0 a 4, e a pontuação ótima é até 20. Então é uma boa forma de o paciente se autoavaliar e saber se eu vou indicar ele para o tratamento que elas fazem ou não. Tá? Se a gente tivesse tempo, hoje eu ia fazer mais um exercício de relaxamento com visualização com vocês. Bem interessante. Tá? Mas enfim, acho que não vai ser possível. Mas já tem aqui o material e o contato dela, se quem quiser entrar em contato. Bom, vamos continuar aqui e vamos entrar na parte de defesa e reparo, na parte do sistema imunológico. Tá? Então, a alteração de sono também altera o ritmo circadiano. Tá? E altera o tônus simpático e parasimpático, e também altera os níveis do próprio hormônio do crescimento, que deveriam ter um pico durante o sono, quando a pessoa não tem o excesso do cortisol. Tá? Aqui esse estudo mostrou ainda as alterações imunológicas da falta de sono, alterando, por exemplo, a interleucina 6, que é estimulada, ou seja, aumenta o quadro inflamatório, a diminuição do GH e da prolactina, o aumento da atividade do simpático e do eixo HPA, como eu já havia comentado antes. Então, acredita-se que essa secreção exagerada de glicocorticoides seja o principal mediador dos prejuízos induzidos pelo sono, pela falta de sono, no sistema imunológico. Tá? Então, como eu tinha comentado, só para frisar aqui, a diminuição dos hormônios ligados à reprodução pelos glicocorticoides ativados pelo sistema de estresse crônico, ou seja o estresse pela luz, o estresse pelo medo, o estresse que você visualiza, o estresse pelo desgosto com a sua vida, os problemas com a sua sogra, não importa. Tudo isso está somado, tudo isso vai se refletir na redução desses hormônios que a gente está querendo regular no nosso paciente. Aqui o que eu tinha comentado da privação de sono e a alteração do hormônio do crescimento da prolactina. Então, se o indivíduo durante a noite, que é a linha acinzentada, ele fica desperto, olha aqui, o hormônio do crescimento que tinha que subir, não sobe. Então, olha o que era o pico de hormônio do crescimento, ele ficou acordado, não sobe. E a prolactina que tinha que subir, não sobe também, depois sobe mais durante o dia. Então, esses atrasos aqui vão acontecendo com diversos hormônios que vão se alterando. Então, quando a gente trabalha com estilo de vida, a gente tem que entender algumas coisas. Esse aqui foi um dos artigos que eu também usei para trazer para vocês. Então, o álcool também é um aumentador, um estimulante do cortisol. Ok? O álcool também aumenta o cortisol. Da mesma forma que o cigarro e também o peso. Seja o peso excessivo ou o peso muito baixo. Aí que está a questão. O seu sono não foi reparador. Tá? Quanto ao exercício, também é uma outra pergunta em relação ao nível de cortisol.
Então você fazer exercício e o seu cortisol vai depender da intensidade, da competitividade do objetivo. Ou seja, o exercício competitivo e que você quer vencer pode aumentar o seu cortisol. Ou seja, todos os homens já tiveram essa experiência de jogar uma partida de futebol à noite, para chegar em casa não consegue dormir. Já tiveram essa experiência? Ou de vôlei, de basquete, ou tênis, ou qualquer esporte competitivo. E você quer vencer o oponente. Você chega e demora muito a relaxar e a conseguir dormir. Agora, se você está estressado e faz uma série, por exemplo, de musculação, você baixa o seu cortisol e dorme muito melhor. Então eu passei por todas essas experiências na minha vida. Eu tive um momento em que eu estava muito estressado, passando por um processo de separação, e eu às vezes saía de casa antes de dormir e eu ia para a academia malhar. Fazia musculação, voltava e dormia muito melhor do que se eu ficasse em casa tentando dormir de qualquer jeito. Ok? E aí a mesma experiência eu fiz comigo com as lâmpadas. E aí eu fui aprendendo as lâmpadas. E o banheiro e o fio dental, tudo isso é experiência própria, ninguém me ensinou. São as dicas do dia a dia. Outra dica, já vou chegar lá. Está aqui, ó. Essa dica é super importante. Exercício com luz auxilia na regulação do ciclo sono-vigília e do ritmo circadiano da melatonina. Fizeram um estudo após jet lag e mostraram isso. Então, quer regular o ritmo circadiano mais rápido? Cortisol baixo de manhã. Colega aqui, seu nome? A Débora. Vai fazer exercício na rua pela manhã, no sol. Vai acordar e vai fazer exercício na rua. Só olhar para o céu já é bom. Só fazer exercício já é bom. Agora fazer exercício e no sol, melhor ainda. Tá? E por que o sol é importante? Porque o sol não é só fonte de vitamina D. O sol é muito mais do que vitamina D. Olhem vocês mesmos. Expressão dos genes de clock circadiano na pele humana. Então, a expressão de 2 genes do clock e o período 1 envolvidos na regulação do ritmo circadiano nos queratinócitos, melanócitos e fibroblastos da pele. Aumento da expressão dos genes de ritmo circadiano após o UVB. Está aqui, ó. Esse slide me foi cedido pelo Dr. Pedro Bastos, meu amigo lá de Portugal. Quem não conhece, siga ele no Instagram, Pedro Bastos. Tem um ótimo congresso todos os anos que eles organizam lá em outubro, Congresso Europeu de Nutrição Funcional. Tá? Já vai ser o 5º esse ano, o 6º que é o 5º. 13 de outubro. Vai estar no Gluten Free agora, vai vir agora vem mais umas 6 vezes, esse ano para cá acho que vai vir umas 6 vezes. Tá? Então, aumenta a expressão disso. Então, não é só vitamina D que a gente faz na pele. Olha só, a gente tem lumisterol, taquisterol, pirocalciferol, isopirocalciferol e outros supraesteróis. Vários. São mais de 10 substâncias diferentes, produzidas após a exposição solar. Ou seja, a gente não tem uma cápsula de vitamina D. Você olha a vitamina D baixa e você pensa, isso é um marcador de falta de exposição a sol. Não é apenas falta de vitamina D. Você não vai substituir o sol por vitamina D. Você vai ter alguns dos efeitos, não todos. E eles fizeram exatamente um estudo com isso. Pegaram pacientes internados em alas diferentes do hospital e viram que tinham alas com pouca luz e uma ala com mais luz do hospital. E aí o que os caras viram? Eles tinham feito uma cirurgia, a cirurgia cervical lombar. A intensidade da luz solar foi avaliada em cada quarto. E os pacientes com maior exposição à luz tinham menos índice de estresse e menor uso de analgésicos. Mas o que tem a ver isso, por exemplo? Porque menos analgésicos e estresse, estamos falando de cortisol, etc. aqui, de serotonina, menos melatonina, sobe a serotonina, né? Inverso. Mais sol de manhã, baixa a melatonina, sobe a serotonina, sobe o cortisol. É o que a gente quer? Por que menos analgésicos? Porque também na pele, a partir da própria melanocortina, a gente produz beta-endorfina. Então o sol vai te dar prazer, vai atenuar a tua dor. E isso vai chegar à circulação, vai chegar a todo o seu organismo. Tanto que se estima que o vício do sol é mediado por essa produção de beta-endorfina.
Então, esse é um elemento talvez viciante, né, na questão da endorfina. Então, que outras intervenções que a gente pode fazer? Já falei aqui bastante de exercício pela manhã, com exposição ao sol, de diminuir a luz pela noite, usar óculos âmbar, controle de estresse, respiração abdominal. Falamos de várias coisas. Podemos fazer outras coisas, e esse estudo foi com Reiki. Reiki afetando positiva e imediatamente os níveis de cortisol, a variabilidade cardíaca e a temperatura corporal. Foi um estudo feito na Espanha, e esse estudo foi feito de forma cruzada, cega, aleatorizada e com placebo. Eles pegaram 20 profissionais de saúde com síndrome de burnout, que é um extremo de disfunção, não só adrenal, de todo o eixo HPA, e outros neurotransmissores que estão alterados também. É mais do que uma fadiga adrenal, tá? Tem várias alterações. E eram enfermeiras e médicas, tá? Eram mulheres. Fizeram uma sessão de Reiki ou uma sessão placebo. Como é que fizeram a sessão placebo? Chamaram ali o Gabriel. Gabriel não sabe, não tem ideia do que é Reiki, né? Não tem. Tá, a gente vai falar, põe as mãos aí. E deixaram a pessoa não sabia nada, com as mãos em cima do outro. Fácil, né? Então pegaram o Gabriel não sabe nada, põe as mãos e finge que está fazendo alguma coisa. E aí o cara ficava ali, era uma sessão placebo. Ele estava com as mãos em cima do outro. O outro estava, teoricamente, sentindo cuidado, próximo de alguém. Então, e a outra era uma pessoa mestre de Reiki, lá com 15 anos de experiência. Isso está bem descrito ali. Foi a mesma que aplicou sempre. Mediram variabilidade cardíaca, temperatura do corpo, fluxo salivar, cortisol salivar, antes e pós-intervenção. E aí o que aconteceu? Vejam aqui. Olha que primeira sessão placebo. Cortisol diminuiu um pouquinho, 0,15. Agora com a sessão de Reiki diminuiu 0,22. Está vendo ali em microgramas por ml, tá? Estão vendo ali a unidade. Olha, a temperatura corporal não diminuiu. E a temperatura com Reiki aumentou. Por que aumentou a temperatura? Diminui a vasoconstrição. A pessoa estressada, vasoconstrição. Ela relaxada, aumenta a temperatura. Aumenta, libera o cortisol, né? Então o que aconteceu aqui? Conclusões sobre Reiki e estresse. Olha lá. A aplicação de uma sessão de Reiki resultou em aumento da variabilidade, eu não botei os resultados, mas também aumentou a variabilidade cardíaca e a temperatura corporal, havendo correlação entre ambas, ou seja, quanto maior o relaxamento, maior a desativação do sistema simpático, vasodilatação, aumenta a temperatura e também aumentou a variabilidade cardíaca. Isso é para quem foi paciente, alguém fazendo Reiki. Isso, quem recebeu o Reiki. Porque quem faz, as mãos ficam 1000 vezes mais. Bom, enfim, era para tratar, né? Não era para ver era para tratamento, não era para ver o que aconteceu com o aplicador. Mas aí a aplicador também acaba se beneficiando. Sim, claro, bom, enfim. O Reiki então tem influências benéficas no sistema nervoso parasimpático, aumento de tônus, simpático, redução, equilibrando o sistema nervoso autônomo. É uma outra estratégia. A moral, gente, a moral disso tudo, a maneira mais segura de tratar um sistema é permitir que ele se reequilibre. Tá? Então, a gente está falando de várias estratégias. Você tem todo aquele jogo de hormônios. E quando você começa a querer botar um ou outro fator já de cara, você vai mexer em muitas variáveis que você não tem ideia do que vai acontecer. Então você tem que começar com intervenções mais light, mais lifestyle. Na verdade não são light, elas são menos invasivas, no sentido de permitir que o corpo se autorregule e volte ao seu equilíbrio que foi perdido. Ok? Porque está atuando na causa. Quando tu faz isso, está atuando na causa, que é o controle do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, um sistema nervoso saudável, ele liga e desliga, ele se eleva e baixa. Tem a ação do simpático, a ação do parasimpático. A ação do simpático, né? Ativa e desativa. Então, são os ciclos que a gente já falava ontem. O equilíbrio, intermitência, ritmos. Fixem isso, ritmos, seja no suplemento, na alimentação. Várias pessoas me perguntaram sobre dieta cetogênica. Não façam sempre a mesma dieta. Não existe dieta ideal. Existe para dores. O mais interessante é não permitir o seu corpo saber o que vai acontecer. Ele não pode ficar habituado. Ele não pode se adaptar àquela situação.
ele tem que estar surpreso, ele tem que estar sem saber. E aí você vai gerar flexibilidade metabólica em todos os níveis. Você vai gerar flexibilidade metabólica mitocondrial. Esse conceito é fundamental. Quando você ensina a sua mitocôndria a usar diferentes tipos de combustíveis, ela funciona melhor. Ela funciona bem quando você está em jejum com corpos cetônicos. Ela funciona bem quando você come carboidrato e você não fica com aquele sugar blues. Ela sabe atuar em todas as situações. Agora, se você não está bem nenhuma nem outra, cuidado. Não mime ela. Mas não fique só na cetogênica também, senão você vai se desadaptar do carboidrato. Então, jogue, faça ciclos e faça intermitência em múltiplos padrões. Surpreenda a sua célula. Faça exercício um dia em jejum, um dia só comendo proteína, um dia só comendo gordura, o outro só com carboidrato, no outro em jejum de novo e no outro inverta a ordem. E no outro faça exercício de tarde e no outro de manhã. Não deixe seu corpo saber o que vai acontecer. Sem previsibilidade. Isso é bom, isso é hormese. Isso é mito-hormese. É estimular essa flexibilidade metabólica, essa flexibilidade mitocondrial. Tá? Então, uma metáfora para vocês. Você não consegue ligar o forno, comerá o jantar frio. Eu achei ótima essa metáfora, eu recebi lá no curso do AFM. Você não consegue ligar o forno, ou seja, ligar os hormônios do estresse, você vai comer o jantar frio. Você vai estar apagada, desligada, sem energia. Agora, se você não desligar o forno, desligar os hormônios do estresse, vai gastar muita energia, vai queimar o jantar e toda a casa vai entrar em burnout. Você tem que conseguir ligar e desligar quando você precisa. Então você tem que dominar essas técnicas, dominar o seu organismo. Então eu sei me tratar. O que eu preciso fazer para dormir bem, para me relaxar? Como